Então a fé é o primeiro degrau a ser buscado. Se você deseja mudança, Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu quero melhorar, eu quero ser aperfeiçoado, eu quero ser uma melhor pessoa. Em termos gerais, eu quero ser transformado, eu quero ser curado. Quantos aqui, não precisa mencionar, sente que precisa de cura divina? Cura. Quem precisa? Os demais não precisam de cura. Mas é verdade que você precisa de cura. Reconhecer isso. E você deseja ser curado. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, disse Jesus, e perder a sua alma? Ou seja, nós temos que pensar primeiramente naquilo que é mais importante. Se você entende, reconhece que você precisa de cura, você precisa começar a atentar para esse fator chamado fé. Todos os homens possuem fé. Lógico, uma fé, a princípio, aquela fé natural. A fé é a capacidade de acreditar. Se você acredita em você mesmo, você tem fé. É uma fé natural, é uma fé humana. Lógico, ainda é um nível rudimentar da fé. Essa fé precisa crescer e aumentar e atingir as questões mais específicas da fé, da salvação. Mas o fato é que você precisa começar a pensar acerca da fé. E o pior, talvez seja esta questão que esse século menos dá atenção. Porque é um século pragmático. É um século em que as pessoas deveriam ter muita fé, mas elas não têm, porque o homem passou agora a ter uma visão materialista das coisas, uma visão imediatista das coisas. Ele acredita naquilo que ele é capaz de realizar por si mesmo, e se esquece que o homem, para que ele seja elevado acima dos animais, ele precisa desenvolver esse aspecto da fé. Colocar a fé em primeiro plano. Lógico, essa fé, ela precisa avançar, ela precisa crescer. Vamos encontrar lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, quando diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Ou seja, saímos daquela meramente capacidade de acreditar em algo e começarmos a acreditar e pôr a nossa fé em Deus. É exatamente a busca pela verdade. O homem que não tem fé, ele não busca a verdade, ele não quer saber da verdade, porque a verdade não é algo que se compra no mercado, não é algo que está pronto e acabado em algum lugar. Mesmo que você acredite que na Bíblia Sagrada esteja a revelação da verdade, por meio da própria Bíblia você vê tanta contradição entre os homens, que ao ler a Bíblia cada um tem a sua própria interpretação. Não que isso seja correto, mas isso é um fato inevitável, e isso ocorre e ninguém pode negar que há muito conflito em torno das Escrituras. Então, a questão da fé é quando dentro do seu coração você cultiva o seguinte desejo: eu preciso conhecer a Deus. Isso é fé. Se você não tem tal disposição ou tal desejo, ainda que você diga que tem fé, é provável que a sua fé ainda esteja bem nos rudimentos. Uma fé que não é funcional no âmbito da vida cristã. E talvez seja esta a razão, porque muitas vezes nós ficamos como que andando numa esteira, não saímos do lugar. Você caminha muito tempo, você cansa, mas você não progride nessa caminhada. Então se você fala assim, poxa pastor, eu quero ter cura, sim, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado. Recentemente uma pessoa falava comigo chorando, eu quero mudar. E eu disse, você não vai mudar. A pessoa espanta. Mas por que não vai mudar? Ora, porque o caminho pelo qual se anda, as suas convicções não mudam. O que muda? Quando você começa lá do princípio. Eu preciso tocar a verdade. A verdade que é Deus. Ainda que essa verdade te fira, te ofenda,
O problema é que os homens não querem a verdade, eles querem a sua própria verdade. E quando você tiver a sua própria verdade, você está no engano, na mentira, e isso não pode te acrescentar espiritualidade. Isso não pode te trazer cura. Isso não pode trazer libertação.